5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Olá, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o novo podcast do Expresso sobre o que de inovador, criativo e mais distintivo está a ser feito nas nossas empresas. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. E este som que ouvimos no início é o cartão de apresentação de Carlos Cerqueira. O Carlos é diretor de desenvolvimento de negócio da Neuraspace. E mais adiante já nos explicará o que estamos a ouvir, embora, Pedro, este som seja já muito familiar a várias gerações. Estás pronto a descolar? Com certeza, vamos a isso. Para a nossa geração, o espaço era um maravilhoso mundo da ficção científica. Vários filmes e séries foram feitas. Eu, em particular, tinha uma que gostava muito, a Galáctica, já há muitos anos. Pois, estás a denunciar a nossa idade, não é? Quando falas da nossa geração. Houve uma nova versão dessa série, portanto não vai ser possível identificar exatamente a nossa idade, digamos assim. Mas dizia eu que o espaço se transformou numa valiosa fonte de oportunidades comerciais. Aliás, ainda na última Web Summit em novembro, ouvimos dizer que a tecnologia do espaço vai ser uma das economias do mundo. Já começa a ser, não é? Hoje em dia já temos serviços de comunicações, já há turismo espacial, estuda-se a exploração de minério na Lua, em Marte, portanto o mercado é, como dizes, está mesmo em grande crescimento. Para já, em Portugal, não temos propriamente Elon Musk, nem em Portugal nem na Europa, mas já há algumas dezenas de empresas a operar. Assim, em termos muito gerais, a Agência Espacial Portuguesa diz que a indústria espacial conta por esta altura com 84 empresas, emprega 800 pessoas, fatura cerca de 60 milhões de euros ao ano. Não é muito representativo, mas é um ecossistema que tem vindo a crescer e já temos algumas empresas a distinguir-se internacionalmente, não é? Sim, precisamente a Neuraspace é precisamente uma delas, com a particularidade de trabalhar uma área que tem uma descrição curiosa. Eles controlam o lixo espacial. A Neuraspace ainda recentemente ganhou um prémio internacional de inovação e por isso a escolhemos para o lançamento deste nosso novo podcast. Ser um bom entendedor é entender que o lixo no espaço é algo chocante. Aliás, o lixo espacial choca literalmente com satélites e pode interromper as telecomunicações na Terra. Foi isso que entendeu a empresa convidada deste programa, que usa a mais avançada tecnologia de inteligência artificial para prever as trajetórias do lixo em órbita antes que interrompam o streaming deste podcast. Agora que vai entender melhor porque podemos contar com a sua tecnologia no espaço, entenda também que pode contar com a nós empresas e com as soluções que a sua empresa precisa na cloud. Fale connosco e seja atendido e entendido com espacial atenção. Carlos, olá, seja muito bem-vindo. Olá a todos, obrigado. Que som é este que escolheu trazer-nos? É uma contagem decrescente, muito específica e muito especial. É a missão Apollo 11 que levou o Neil Armstrong e os seus dois colegas astronautas pela primeira vez à Lua. Portanto, significa, como ele disse, um enorme passo para a humanidade. E para nós também tem um pouco aquele significado como empresa do espaço, não só desse momento histórico, mas também um começo, sendo uma empresa nova, não é? Um começo de algo que começa com uma grande ambição, que é a Neuraspace. E uma grande oportunidade de negócio para vós, não é? Carlos, consegue resumir-nos assim em um minuto do que é que se trata quando se fala de tratar do lixo espacial? O que é que tem em comum o GPS, a condução autónoma, o streaming, as aplicações financeiras e o combate às alterações climáticas? Tudo funciona com base em satélites. Hoje em dia há cerca de 10 mil satélites em órbita. Espera-se que daqui a menos de 10 anos sejam 100 mil, portanto 10 vezes mais. E temos que juntar a esse tráfego todo a questão do lixo espacial. Toda a nossa vida vai passar a ser controlada, ou boa parte vai passar a ser controlada por satélites espaciais a partir do fora da Terra. Controlada, ajudada, beneficiada. O lixo do espaço é um problema sério, portanto há 36 mil pedaços superiores a 10 centímetros, 1 milhão entre, digamos, 1 e 10 centímetros e mais de 100 milhões pequenitos. Viajam a 25 mil quilómetros por hora. Portanto, 10 mil satélites, em breve 100 mil e este lixo todo à volta da Terra. Como podem imaginar, isto é um enorme problema.
Mas é um enorme problema que a Neurospace se resolve com 3 cliques. Primeiro clique. O operador de satélites vê o que é que está à volta dos seus ativos. Se há objetos, se não há objetos, etc. Segundo clique. Ver aqueles que apresentam mais risco naquele momento. Risco de colisão, obviamente. Quantos dias falta para a colisão? Que objeto vem na nossa direção? Quando é que se pode prever a colisão? Se é um pedaço de lixo ou se é um satélite que pode ser, digamos, manobrado por outra entidade. Terceiro clique. Se for preciso fazer um desvio, nós aconselhamos a melhor manobra possível. Isto é um ponto muito importante porque os satélites têm um combustível finito e, portanto, quanto mais manobras, menos combustível, menos tempo de vida útil, pior para o negócio. E, claro, tem que se evitar colisões porque o que nós queremos é reduzir o lixo no espaço. Já nos vai explicar como é que fazem isso um bocadinho mais em concreto, essa condução, digamos assim. Vamos imaginar aqui que o Pedro vai a pilotar uma nave espacial que é um Mr. Spock, por exemplo. Com que lixo é que ele se arrisca a cruzar-se hoje em dia? O que é que anda no espaço assim que é danoso? É importante referir isto porque às vezes pensa-se, que são pioritos ou o que seja. Na realidade, o lixo que está no espaço foi colocado lá por nós, pela humanidade. Portanto, em 1957 havia um satélite em espaço, o Sputnik. A corrida ao espaço fez com que houvesse muito mais satélites em espaço. Eles são uma coisa boa para a humanidade. Portanto, conforme eu disse, nós hoje temos GPS, temos uma série de coisas e uma série de benefícios que assentam nestas infraestrutura, internet em todo lado e coisas assim. Mas, infelizmente, ninguém previu a economia circular na altura em que começou a corrida ao espaço. E, portanto, hoje existe muitos pedaços de foguetes, pedaços de satélites que estão inativos, que andam a viajar a 25 mil km por hora de um lado para o outro. E, claro, se podem atingir, esperemos que não esteja o Pedro na nave, mas podem atingir os objetos. Sejam eles, enfim, sabemos que hoje não há muitos objetos tripulados no espaço, há a Estação Espacial Internacional, mas há satélites que prestam um serviço na Terra que é essencial. Portanto, 25 mil km por hora é... Muito depressa. É muito depressa, não é? Um grande impacto. Portanto, é mais ou menos Lisboa, Nova Zelândia numa hora. É isso? Vum. Será sobretudo a questão de um objeto muito pequenino pode causar um estrago muito grande. Mas e qual é então assim, o lixo mais temível, digamos assim, com que se poderiam confrontar, digamos, aquele assim que querem mesmo evitar? Eu diria que é aquele que vem na direção do nosso ativo, exato, não é? E digamos, é isso que nós fazemos. Nós às vezes fazemos um bocado a comparação com o Waze ou com o GPS. Nós avisamos o nosso cliente de que lado é que vem um pedaço de lixo, a que velocidade vem, a quantos dias está, dias e depois, conforme se vai aproximando, está de embater. Às vezes conseguimos, os tais recursos à inteligência artificial e aos modelos de machine learning, eliminar os falsos positivos e, portanto, uma coisa que parece um risco, afinal até não é, mas quando é, damos a melhor sugestão possível para a manobra que evita essa colisão. Em termos práticos, ajuda-nos a perceber como é que isto funciona, não é? Um satélite está no espaço, é comandado da Terra por operadores... Diz comandado, manobrado, guiado. Ajude-nos aqui na... Os satélites andam à volta da Terra através da gravidade. Portanto, eles não são manobrados. Eles são manobrados só para corrigirem as suas órbitas, não é? Porque com a força da gravidade eles são puxados para a Terra e tem que haver sempre, digamos, manobras de correção da órbita. Ou então manobras de collision avoidance, portanto, uma manobra defensiva, não é? Para evitar uma colisão. Um satélite tem uma equipa que acompanha o seu trajeto, não é? Portanto, e onde é que vocês entram? Ora, imaginemos essa equipa que está numa sala aqui como nós, com enfim, uns ecrãs na parede, a ver os seus satélites. Nós somos uma empresa de software, portanto, eles olham para um ecrã e veem, digamos, na coluna esquerda, onde está o satélite deles. E veem na coluna direita, onde está o outro objeto. Pode ser um satélite de Starlink, muitas vezes é, porque eles são muitos. Pode ser um pedaço de lixo, XPTO, qualquer coisa, um pedaço de uma nave antiga. E o que nós fazemos é uma imagem visual e informação sobre a rota. Ou seja, conforme eles se vão aproximando, hora a hora, dia a dia, e vamos dizendo time to close esta approach. Portanto, faltam X dias, X horas, etc. O risco de colisão é este, e que vamos dando as manobras melhores para evitar essa colisão. Mas há aqui um pormenor muito importante, e isso acontece
por vezes, quando vamos na rua e mudamos de passeio e outra pessoa também muda e vamos os dois para o mesmo sítio e parece que vamos bater um no outro. Uma manobra para evitar uma colisão, ótimo, mas temos de perceber se não vai causar outra colisão a seguir, não é? Evita uma, pode evitar outra. Isso chama-se o maneuver screening, portanto, a verificabilidade dessa manobra. E o que nós também fazemos melhor que toda a concorrência é, num tempo recorde, conseguir perceber se essa manobra não vai causar uma outra colisão. Isto hoje em dia é feito, demora cerca de 4 ou 8 horas, que não é uma coisa muito prática quando se está a gerir estas situações. Nós já conseguimos baixar da hora e fazemos isso por vezes em minutos. Nós aconselhamos a melhor manobra possível de colisão, que na realidade é uma espécie de um leque de manobras. Inspirámos um bocadinho no eDreams, estão a ver o melhor voo global, depois o mais barato, o mais rápido, etc. Nós também é assim um bocadinho. A melhor manobra do ponto de vista global. Mas depois pode ser a melhor manobra do ponto de vista de gastar menos combustível. E é importante aqui dizer que os satélites, para já, ainda não têm refueling de satélite, não dá para ir lá abastecer. Portanto, quantas mais manobras se fizer, menos combustível o satélite tem, menos tempo de vida útil e mais caro sai à empresa. Mas também pode acontecer outra coisa, que é uma manobra de colisão faz parar o serviço que o satélite está a prestar ao seu cliente. E se há coisa que uma empresa não quer fazer, é parar de prestar o serviço ao seu cliente. Portanto, nós aconselhamos várias opções e o cliente escolhe aquela que prefere. Aliás, damos isto já com algumas, critérios de decisão. Por exemplo, não queremos manobrar ao fim de semana ou não queremos manobrar quando estamos sobre uma área de uma cidade. E a plataforma, com base em inteligência artificial, já consegue dar essas sugestões. Portanto, vocês não se responsabilizam pela escolha, não é? Mas pode haver situações em que aceitar a colisão é melhor do que evitá-la? Ou é raro? Não. Nunca em circunstância alguma. Nunca, porque de facto uma colisão é criar mais lixo no espaço, é um efeito exponencial. E tem que haver sempre uma melhor solução. E é a nossa obrigação, enquanto empresa e enquanto produto, ter sempre uma melhor solução. E vocês, quantas colisões é que já evitaram? Têm essa estatística? Bom, nós gerimos milhares de manobras para os nossos clientes. Portanto, eu diria que todos os dias ajudamos a evitar uma colisão. É porque há muito lixo por aí. Sim, é verdade. Tudo isto parece muito entusiasmante. O espaço é de facto a última fronteira, digamos assim, é um negócio ainda muito por explorar. O potencial deste negócio é muito significativo. Estamos apenas no início um bocadinho de todo este processo de alguma forma controlar todas estas situações que de facto o espaço nos concede. Eu diria que há aqui alguns sinais que nos indicam o potencial disto. Um é o follow the money. Se repararem, os investidores, e não são só apenas os investidores do espaço, Venture Capital, de repente começou a olhar para o espaço como um setor promissor e começaram a aparecer uma série de empresas, nós somos uma delas, mas há outras, Portugal e por esse mundo fora, a receber esse investimento. Porquê? Porque sabe-se que de 10 mil satélites vamos passar para 100 mil, sabe-se que há uma série de serviços que vão cada vez mais estar ancorados nessa infraestrutura, a condução autónoma e outras, a internet das coisas, uma série de benefícios, mas também há perspectivas de alguns negócios que hoje nos parecem um bocadinho ficção científica, mas sabemos que às vezes o que é ficção científica hoje, amanhã é realidade, como por exemplo fábricas no espaço, ou mineragem de asteroides, metais raros que são necessários para fazer uma série de coisas. Em teoria pode ser mais interessante ir buscar asteroides do que retirá-los da Terra, por questões ambientais e todas as que, digamos, ajudam a fazer um planeta melhor. Tudo isto tem um enorme potencial, mas estas coisas todas a acontecer no espaço, se não houver uma forma de evitar as colisões, de evitar o lixo, de gerir este tráfego, tal como um tráfego numa cidade, o que nós temos é, passa a expressão, uma enorme confusão. Aliás, um astrónomo da NASA, o Kessler, que previu, digamos, que se começarem a haver choques em cadeia, imaginem, um pedaço de lixo bate num satélite, faz 10 mil pedaços. Estes 10 mil pedaços fazem noutros, fazem 100 mil. Isto é exponencial. E de repente temos uma carapaça à volta da Terra em que já não sai mais de nada daqui para o espaço. Pois, isso seria um cenário distópico. A própria recolha do lixo em si poderá ser um negócio, não é? É um negócio. Já é um negócio do ponto de vista de haver empresas que estão a apontar para esse mercado. Portanto,
nós dizemos onde está o lixo, nós levamos eventualmente alguém até lá para o recolher. Depois há empresas que estão apostadas a ir lá literalmente com um braço mecânico, com uma rede, recolhê-lo e tratá-lo. É claro que isso é um desafio de engenharia enorme. Se nós estamos numa área que é difícil, eu diria que eles estão numa área 10 vezes mais difícil. Mas a verdade é que há empresas a apostar nesse mercado e vai ser um grande mercado. Deixe-nos só tentar aqui perceber como é que vocês observam os lixos, como é que detectam onde é que eles andam? O que tem que existir, usando aqui uma metáfora, é uma espécie de um mapa do espaço, chama-se um catálogo, porque é um mapa vivo, não é? Mas saber onde estão estes objetos. Portanto, o pedaço de uma nave que foi de um foguete há 20 anos, que ainda anda lá, nós sabemos onde ele está e seguimos-lo. Literalmente seguimos-lo. Para perceber onde ele está hoje e onde ele vai estar daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, enfim, daqui a 1 mês. Fazemos isso com quê? Com vários tipos de sensores, com recurso a sensores próprios e com recurso a parcerias. Portanto, telescópios ópticos, radares, laser que neste momento está a ser testado, ainda não está em ambiente comercial, mas está a ser testado, e também uma nova área que está agora a surgir, que é os próprios satélites que estão no espaço terem lá radares ou sensores que, digamos, que estão numa melhor posição para observar o espaço. Portanto, tudo isto combinado, é a nossa estratégia de Data Fusion, combinação de dados, faz esse tal mapa do espaço que nos permite saber onde estão todos os objetos, mais ou menos. É daí que vem o telescópio de Beja. Exatamente. Portanto, nós temos um telescópio em Beja, neste momento totalmente operacional, estamos a montar o segundo, e isso, juntamente com outras parcerias, permite-nos olhar para o céu e fazer uma espécie de zoom para uma situação específica. Portanto, aquele exemplo que ele estava a dar, está a haver uma potencial colisão entre o satélite do nosso cliente e um outro objeto. Fazemos um zoom e olhamos para aquela situação específica e então o que é uma previsão, digamos, de uma área mais abrangente, que pode dar alguns falsos positivos, começa a ser mais precisa e nós temos melhor clareza sobre o que está a acontecer e podemos dar o melhor, digamos, conselho sobre a manobra que tem menor risco e evita a situação. Para quem não está muito por dentro de como tudo isto funciona, o próprio facto de saber que há lixo que está, portanto, no espaço, pode levar ao receio de que esse lixo um dia nos possa cair em cima, como os satélites nos caírem em cima, meteoritos. O que é que nos pode dizer relativamente a isso? Há algum risco destas coisas nos virem cá parar acima, para quem de facto não está muito por dentro disto? Acima ou abaixo? Exatamente. Eu não quero ser muito alarmista, portanto, eu diria que o risco é baixo, okay. Mas ele existe, não é? Aliás, há bem pouco tempo houve um pedaço de uma estação espacial chinesa, enfim, fez-se ali uns cálculos, dizia-se que podia cair em Braga, depois, enfim, não caiu, não é? Há algum risco, não é? Daí esta enorme importância da sustentabilidade no espaço. Nós temos que cuidar melhor da Terra, mas temos que cuidar melhor no espaço, porque estamos também a colocar em risco o próprio planeta. Olha, e há assim algum inventário do lixo? Há assim algum nome icónico, alguns destroços que andem para aí que sejam restos de qualquer coisa histórica? Sim, dessas naves que foram, portanto, infelizmente há um que agora, uns milhares de pedaços de um teste que o Sr. Putin fez há cerca de 3 anos, em que, para provar uma arma, destruiu um pedaço de lixo grande e inutilizou uma órbita completamente. Portanto, temos essas situações, os pedaços estão identificados, têm nomes, não é? E, portanto, estão no tal catálogo, no tal mapa, e nós vemos, quando olhamos para a nossa plataforma do tal lado direito, às vezes alguns nomes já conhecemos, olha, é este, não é? Vocês monitorizam ou assistem 400 satélites já, não é? Sim. Portanto, 400 satélites de clientes de vários tipos. Temos clientes nos Estados Unidos, temos clientes na Europa, temos clientes em África, temos clientes em Portugal, a Geosat, e também da Agência Espacial Europeia. Portanto, estamos espalhados por todo o mundo. Muito bem, poderíamos, calhar, então passar a conhecer um pouco mais a Neurospace, precisamente. Fala-nos um pouco da empresa, como é que ela nasceu? Portanto, a Neurospace nasce em 2020, ela nasce pela mão do Nuno Sebastião, que é conhecido por ser o CEO e o fundador da Fidesai. O Nuno começou a sua carreira na Agência Espacial Europeia, portanto tem essa ligação ao espaço desde muito cedo, depois saiu e foi fundar a Fidesai, mas de certa forma nunca perdeu o gosto e, digamos, a vontade de fazer alguma coisa no espaço. Ele, de repente, sente um pouco que o timing é o ideal, o espaço começa a ser um pouco mais comercial, começa a haver estas oportunidades de negócio. Por outro lado,
o lugar onde o Nuno trabalhava na Alemanha é o centro que gera o Space Debris, o lixo espacial da Agência Espacial Europeia, e, portanto, juntando uma coisa e outra, ele toma a decisão de criar esta empresa em 2020. Começa com uma equipa pequena, com jovens talentosas engenheiras aeroespacial e matemáticas, quando, digamos, o projeto começa a crescer, vai buscar uma equipa mais sénior para ajudar nesta combinação de jovem talento com alguma senioridade. E contrata a Chiara Manfletti, que foi primeira presidente da Agência Espacial Portuguesa, e na altura já não estava cá em Portugal, estava na ESA, e Carlos Cerqueira, ajuda que eu conheço o Nuno desde os inícios da FIDESIGN, não é? Quando ele lança a FIDESIGN no Instituto Pedro Nunes. Eu na altura estava como diretor de inovação do Instituto Pedro Nunes. O Nuno pediu-me ajuda na criação da empresa e a certa altura, enfim, um pouco como é o Nuno, aquela pessoa que consegue entusiasmar os outros, pediu-me alguns nomes para liderar o departamento comercial. Eu dei-lhe algumas sugestões de pessoas que eu conhecia. Depois ele disse, não, afinal o nome é o teu. E um convite desse é recusável. Até acho porque o Carlos também tinha já alguma carreira nesta área. Eu era diretor da incubadora da Agência Espacial em Portugal e estava muito bem na minha vida, não é? Tal como a Chiara, mas o desafio de fazer uma empresa global, o desafio de construir um produto, acho que é irrecusável. E acho que também foi um sinal interessante, enfim, falo aqui mais no caso da Chiara, mas se quiserem podem juntar o meu, que é pessoas que estão em lugares, digamos, tranquilos na sua vida, com uma carreira já feita, abraçam este desafio de entrar numa empresa com 2 pessoas, e acho que isso também deu um sinal interessante ao mercado, que este era um projeto sério. Enfim, e o Nuno é uma pessoa com créditos firmados, portanto, um projeto onde ele esteja, sabe-se que vai surgir qualquer coisa de muito interessante. E é para crescer, não é? Sem dúvida. Nós somos uma empresa já hoje de dimensão global. Somos um dos players que é incontornável nesta área. Portanto, vocês têm cerca de 3 dezenas de trabalhadores neste momento. Sim. Está a dizer, sobretudo, matemáticos e engenheiros? Nós temos grandes 3 áreas. Sim, tem gente como eu da área da gestão, que anda depois a tentar vender o produto, porque enfim, não há inovação sem vendas, portanto, isso é essencial. Mas as nossas 3 grandes áreas é software, engenheiros e engenheiras de software, pessoas ligadas ao espaço, portanto, do aeroespacial, e à ciência de dados e à inteligência artificial. Portanto, eu diria que é cruzamento destas 3 áreas que depois faz um produto único. Bem, e se eu quiser trabalhar convosco, como é que eu faço? Ótimo. Acho que é uma excelente ideia querer trabalhar connosco. Nós vamos abrindo vagas que publicitamos nas nossas redes sociais. Portanto, quem for ao LinkedIn ou ao outro lado encontra as nossas vagas. Neste momento não temos nenhuma aberta, mas estamos sempre à procura de talento. Ainda contratámos recentemente um conjunto de pessoas e vamos abrir brevemente vagas. O vosso financiamento passa muito também por fundos europeus, portanto o PRR, vocês fazem parte, portanto, de uma agenda mobilizadora, são cerca de 25 milhões de euros, penso eu, não é? O financiamento por essa via. Correto, nós lideramos uma agenda de 25 milhões de euros, o nosso orçamento são de 20 milhões de euros, permite comprar os tais telescópios, a infraestrutura, mas também contratar talento e, sobretudo, um esforço comercial de estar presente no mundo inteiro. Portanto, nós estamos presentes em todas as feiras e todos os eventos que são relevantes nessa área, mas levantamos capital privado, portanto 2,5 milhões de euros da Armilar Ventures, além do capital inicial que os sócios fundadores colocaram, e temos clientes, temos contratos, portanto isso é, digamos, a prova d'água que depois é essencial para conseguirmos chegar lá. Uma forma de financiar o negócio é ter clientes, naturalmente. A melhor delas. Exatamente. Mas e, portanto, estão abertos a entrada de novos investidores. Isso é uma perspectiva que, para fazer crescer a empresa, tem essa previsão. Uma empresa como a nossa cresce de forma acelerada com recurso a capital privado. Não andamos neste momento com essa intenção declarada, mas será um passo inevitável. A Armilar neste momento tem 11,5%, tanto quanto Cristina, não é? Portanto, sendo o restante capital de Nuno Sebastião, 86%. E também do Paulo Marques, outros dos fundadores da FIDESIGN, que também é um sócio. Olha, diz que anda pelo mundo a bater de porta em porta. Literalmente. Já bateram à porta de Elon Musk? Sim, eles não são nossos clientes, mas temos um acordo com a SpaceX para partilha de informação e, portanto, eles recolhem alguma informação da nossa plataforma, nós da deles, e, portanto, a SpaceX e a Starlink sabe que nós existimos, fala connosco, gosta do que ouve e trabalha connosco. Há muitas startups bem sucedidas, não é? Que mais dia, menos dia, acabam por ser vendidas.
Qual é que é o vosso plano de negócio, se é que conseguem fazer essa projeção a médio prazo? Daqui a uns anos continuarão a ser uma empresa portuguesa? A ideia é que sim. Queremos ser uma empresa portuguesa de projeção mundial. Enfim, o futuro depende de muitas circunstâncias, mas a nossa ideia é de facto ser um líder de mercado nesta área e não propriamente fazer parte de outra empresa. Vocês têm instalações, portanto, têm sede em Coimbra, têm instalações em Lisboa e têm mais algum sítio onde estejam neste momento? Nós, do ponto de vista, digamos, de instalações, é Coimbra-Lisboa, mas conforme o Pedro estava a dizer, nós nascemos em 2020 é um ano especial que toda a gente se lembra, o ano do Covid, portanto nascemos remotamente, nascemos nas nossas casas e continuamos a ser uma empresa remota. Temos pessoas em Braga, no Porto, Oliveira do Hospital, Luxemburgo, Reino Unido, Itália, Alemanha, portanto estamos espalhados. Havia um projeto fora. também para Pampilhosa da Serra, pensou, não é? Que havia a ideia de eventualmente terem lá algum espaço, isso existe neste momento já, está previsto ainda? Nós temos uma colaboração na agenda do PRR com 2 câmaras, portanto Pampilhosa da Serra e Ponte Sor. A ideia passa muito por ter espaços onde a empresa se possa reunir, sendo uma empresa remota, quando quer fazer os seus encontros, quando quer fazer reuniões físicas, que consigamos, digamos, juntar-nos para tratar do que é que seja, brainstormings, formas de colaborar uns com os outros, que esses locais que não estão nos grandes centros urbanos possam acolher empresas tecnológicas e também aí funcionamos um bocado como um piloto para teste. Ponte Sor já é um centro, relevante. Já é um centro relevante. Sim. Na Pampilhosa foi mesmo um piloto, fomos para o Fajão, tivemos lá uma correu a trabalhar e pronto, e foi muito bem. Muito bem. Vamos fazer-lhe então 3 perguntas para resposta rápida que são comuns a todos os nossos convidados aqui neste programa. Uns a projetar o futuro, outros a olhar aqui para o presente. E uma delas é: de que inovação gostaria de estar a falar daqui a 5 anos aqui nos nossos estúdios connosco? Há 100.000 satélites em órbita. Todos eles têm condução autónoma, ou seja, tomam decisões no local sobre se fazem uma manobra de evitar uma colisão ou não. Conseguem tomar decisões totalmente autónomas. E isso é baseado num produto que neste momento ainda não existe, mas já tem nome. Chama-se Neurospace. Isso é um grande pitch. E já agora, que concorrente mais inveja? Eu tenho um grande apreço por uma empresa que é semi-concorrente, semi-parceira, que é a Astroscale, é uma empresa japonesa. Ela já foi fundada há bastante tempo e é uma empresa que essa sim vai recolher o lixo. Portanto, é das tais empresas que está a planear hardware para, em órbita, conseguir agarrar pedaços de lixo e tratá-los. E acho que isso é de facto louvável, necessário e um desafio de engenharia enorme. Também os admiro por outra coisa. Levantaram 300 milhões de dólares. Isso é digno de admiração. Bom, mas no limite, se eles forem muito eficientes, vocês deixam de ter negócio, não é? Não, nós vamos ter o GPS que lhes vai dizer onde está o lixo. Pronto, portanto, eu acho que eles vão ser nossos clientes. Por fim, quem é o gestor que mais admira? Eu gostava de salientar uma senhora americana chamada Carol Craig, CEO da Cyberspace. A Cyberspace é nosso cliente, portanto atesta já a sabedoria dela ao escolher-nos para parceiros. E contar aqui só uma breve história porque é que eu trago o nome da Carol. A forma como a Cyberspace tornou-se nosso cliente foi relativamente curiosa. Nós já andávamos a falar com eles há bastante tempo e em Paris, este setembro, houve ali uma circunstância, um timing específico que fez com que eles tomassem a decisão porque precisavam de um serviço nosso no imediato. Então, rapidamente tratamos dos contratos, etc. Aquilo foi durante um evento e, literalmente, parecia que estávamos num episódio da Emily in Paris, porque no rooftop do Clube Automóvel de Paris, a olhar para a Torre Eiffel, assinamos o contrato e eles tornaram-se nossos clientes. E ela aí, digamos, já numa fase mais de relaxe, quando estávamos a comemorar, contou-nos a história dela. Ela é filha de refugiados cubanos, por circunstâncias da sua vida, é dada para adoção muito cedo, por um casal do Midwest, vai estudar e vai para a Força Aérea, torna-se uma das primeiras mulheres piloto nos Estados Unidos a ter licença para entrar em combate a bordo de um jato, sai da Força Aérea, forma uma empresa, enfim,
multimilionária de serviços para a defesa, e forma a sua segunda empresa, que é a Cyberspace, que está cotada neste momento no Nasdaq. Portanto, acho que é uma história admirável e contada com este cenário de estamos a assinar um contrato, fiquei fã. Muito bem. Ficamos por aqui, Carlos. Muito obrigado pela sua ajuda aqui na descolagem deste nosso projeto. Obrigado, até uma próxima oportunidade. E obrigado eu e em nome da Neurospace. Obrigado a todos. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Na Liga dos Inovadores contamos com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. Um grupo de especialistas que é o nosso Conselho de Curadores. Contamos ainda com a preciosa ajuda do Gustavo Carvalho na sonoplastia e aqui no estúdio connosco. A fotografia é de João Carlos Santos e a capa deste podcast é da autoria de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt.